Quero te atualizar sobre Vasco e Crefisa, coisa deu uma bela avançada nas últimas horas. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Vasco quitando as suas dívidas em relação ao Transferban e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Já a promessa do Sub-17 do Vasco, Matheus Ferreira, teve seu contrato prorrogado pelo Cruz Maltino até 2026. Notícia importante para o torcedor de São Januário. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está pagando as dívidas que consumiu ao longo da temporada. O Vasco fez uma série de investimentos, 114 milhões de reais com contratações de atletas. O problema é que sem o aporte financeiro da 777, o Vasco passou calote em quase todo mundo. Na semana passada, a 777 fez o depósito dos 120 milhões de reais e o Vasco deu preferência às quitações para aqueles clubes que já haviam levado o caso à FIFA. No caso, ou especificamente, em relação ao Lille, pelo goleiro Léo Jardim, compra de 12 milhões de reais. Ao Nacional do Uruguai pela compra do Pumita Rodrigues, 10 milhões de reais, ao Atlético Tucumã pela compra do Capasso por 7 milhões e 800 mil reais e ao Al-Shabaab pela compra do Paulinho por 6 milhões e meio de reais. Importante contar que esses valores são pela transferência inteira. O Vasco não deve essa grana nesse momento, e sim parcelas. As quitações já foram feitas e o Vasco espera ter o seu nome livre do Transferban na FIFA nos próximos dias. A partir daí, o Vasco começa a pagar outras dívidas, especialmente com clubes brasileiros, deve ao Corinthians pelo Piton, ao São Paulo pelo Léo Pelé, entre outras negociações. Tudo isso com a grana que caiu com um enorme atraso da 777. Já que falei sobre Vasco da Gama, só contar que o Cruz Maltino vislumbra a possibilidade de ter a Crefisa como parceira na próxima temporada. É tudo muito embrionário, mas hoje o Pedrinho, que é candidato à presidência do Vasco, publicou um vídeo ao lado do José Roberto Lamacchia, que é o dono de fato da Crefisa, da Faculdade das Américas, é o marido da Leila Pereira, e o Zé Roberto admite publicamente apoio ao Pedrinho, diz que gosta muito dele e do que o Pedrinho precisar pode contar com a Crefisa, com a FAM e tudo mais. Vale a lembrança de que se o Zé Roberto Lamacchia é palmeirense fanático, a Leila Pereira é vascaína. Ela diz que é palmeirense e tal, mas o time de coração da Leila Pereira é o Vasco, tá? E aí, só para arrematar sobre essa história, para que a Crefisa e a FAM possam se tornar patrocinadoras do Vasco, há necessidade de um acordo com a SAF. A 777, por mais que atrase pagamentos, por mais que tenha uma série de problemas, cabe tudo ligado ao departamento de futebol, passa por decisões da 777, tá? A menos que o Vasco tente a rescisão do acordo com a empresa e tudo mais, por conta de tudo que já passou ao longo da temporada de 2023. Só mais uma, já que estamos falando sobre Vasco. Vasco começou a fazer quitações de dívidas que causaram Transferban, foi grana com o Lille da França por conta do Léo Jardim, enviou o pagamento para o Nacional do Uruguai por conta do Puma, enviou grana para o Atlético Tucumã por conta do Capasso, teve também depósito para um time árabe por conta do Paulinho, mas em relação a clubes brasileiros, as dívidas seguem abertas, tá? Hoje um dirigente de um clube de futebol do Brasil me ligou para contar que não foi feito o pagamento do São Paulo, ao São Paulo, 800 mil dólares pela compra do Léo Pelé. Bora falar agora sobre Crefisa e Vasco da Gama. Existe a possibilidade real de a patrocinadora do Palmeiras estar no Vasco a partir de 2024. Mas essa possibilidade passa por Pedrinho, ex-jogador de futebol, ex-comentarista do Sport TV e candidato à presidência do Vasco. Nessa quarta-feira, o Pedrinho divulgou um vídeo de um encontro que teve com o José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa e da FAM. Ele é o marido da Leila Pereira e é o real dono, é o proprietário das empresas. Nesse vídeo, o Zé Roberto Lamacchia demonstra todo o apoio à candidatura do Pedrinho e diz que o Vasco pode contar com a ajuda dele, desde que o Pedrinho se torne o presidente do clube. O Zé Roberto Lamacchia também fala sobre a confiança que tem no ex-jogador de futebol, o quanto o Vasco poderia se dar bem tendo ele como presidente. É só importante fazer uma ressalva. Hoje, o futebol do Vasco pertence à SAF, no caso a 777, que apesar de todas as dificuldades e os atrasos no pagamento, é quem toma as decisões. Então, por exemplo, para que a Crefisa e a FAM possam patrocinar o uniforme vascaíno, vai precisar haver um acordo
com a Crefisa e da FAM junto a 777, ainda que o Pedrinho se torne o presidente, não vai bastar a opinião ou a vontade dele para que isso vá adiante. Só para lembrar que apesar do aporte recente feito pela 777 nas contas do Vasco, o Vasco ainda tem uma série de pendências com clubes brasileiros. Não houve até agora o pagamento ao São Paulo pela compra do Léo Pelé e ao Corinthians pela compra do Lucas Piton. Então é isso aí, rapaziada. O Vasco aí tá perto de fechar um patrocínio com a Crefisa, né? Se tudo der certo aí, a Crefisa pode vir fechar um patrocínio forte com o Vasco. Eu acho que se que ela quiser e pode, ela patrocina muito mais, com um valor bem mais alto do que a PixBet vem trazendo para o Vasco. Sobre o jogo de ontem do Vasco e Fortaleza, um primeiro tempo do Vasco avassalador, né? Jogou muito bem. O Fortaleza jogou fechadinho ali, até tomar o gol. Quando eles tomaram o gol, que eles resolveram sair para cima do Vasco, quando o Vasco deu uma recuada. Paí no primeiro tempo não jogou tão lá grande coisa, apesar de ter dado quase uma assistência ali pro gol contra do jogador. Quase que saiu, né? Um gol contra do jogador do Fortaleza, que eu não me recordo o nome dele. E no segundo tempo ele jogou muito mais, né, cara? Porque ele mudou o posicionamento dele, veio pro meio, conseguiu fazer uma bela jogada e um chute de canhota ali no cantinho, tirando do limite do goleiro. Um gol para dar uma respirada, já que a rodada não estava tão boa assim pro Vasco, né? Porque o Goiás ganhou, o Internacional perdeu pro Bahia, no caso o Bahia ganhou, né? O São Paulo, cara, te falar, o São Paulo vem aqui em São Januário, joga igual caramba acima do Vasco, agora vai jogar lá contra o Goiás e toma uma porrada. Porque, cara, não dá pra entender uma coisa dessa, não dá pra entender. Apesar que o Goiás também tá jogando bem, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, o Goiás, não é porque os times estão aqui na zona de rebaixamento que estão ruins, não. É igual o América Mineiro. O América Mineiro joga bem, tem uns jogadores de qualidade, porém não tá ganhando. Esse é uma triste realidade, enquanto tem time como o Cruzeiro, o Corinthians, que não jogam nada e tá ali no meio de cima da tabela. Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar atento aí, tá bom? Um grande abraço pra você, eu vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau. Deixa eu te falar, se vocês quiserem comprar a camisa do Vascão, tem um link na descrição e nos comentários, tá bom? Na Amazon, tá bom? Se vocês quiserem, é só vocês clicarem aí e comprar a camisa de vocês. Tô ficando por aqui, tchau, fui!